nessa noite, como terceiro dia de celebração dos nossos 8 anos, a gente tem o prazer de receber o pastor Sávio Cimei, que é pastor da Comunidade Batista de Macaé. Sávio, vem aqui à frente. Sávio trabalhou comigo lá, a igreja que eu tive o privilégio de plantar, o Sávio foi co-pastor comigo lá, foi meu auxiliar, e na minha vinda aqui para o Rio em 2018, ele assumiu como pastor daquela igreja. O Sávio está acompanhado da Camila e da Manu. Camila, fica de pé para o pessoal te conhecer. A Manu estão ali. Então, estão com a gente aí nesse domingo para poder celebrar a Deus conosco por 8 anos da Igreja do Redentor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Sávio. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida do Sávio. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de receber o teu servo aqui nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor o trouxe aqui. Temos a certeza que ele será um instrumento teu para falar, Senhor Deus, do teu evangelho para a tua igreja. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ele vem em segurança. Te agradecemos pela vida da Camila, da Manu. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dessa família. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Sávio, está em casa. Boa noite a todos. Cristiano, quando falou que teria ceia depois da pregação, ele falou olhando para mim, então eu entendi que é para ir rápido. Pode ficar tranquilo que a gente vai caminhando aí. Foi uma alegria para mim também receber esse convite, estar aqui com os irmãos. A gente sempre acompanha, a CBM ela foi plantada, acho que um pouco depois da Igreja do Redentor. Então, desde a época do pastor Jay, a gente sempre acompanhou com muita alegria o que Deus está fazendo aqui. E é uma satisfação estar aqui hoje com vocês, especialmente para celebrar mais um ano. Aniversário é um período que a gente para refletir normalmente. É um tempo que nós projetamos algumas coisas para o futuro, mas ao mesmo tempo é uma época que nós costumamos olhar para trás para fazer um exercício de recapitular e perceber o que Deus tem feito até aqui. Nas nossas vidas é assim, quando fazemos aniversário, normalmente é um período que paramos para refletir, e na igreja também não é muito diferente. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre identidade, porque eu penso que um período de aniversário é uma excelente oportunidade que temos para analisar quem somos de fato, onde nós queremos chegar, o que nós pensamos enquanto igreja, mas para isso é fundamental que a gente não se esqueça da nossa identidade. Quando eu falo essa palavra, pode ser que a primeira coisa que você pense seja aquele documento que a gente utiliza ele sempre até tirar a habilitação, porque depois que tira a habilitação a gente não usa ele para mais nada, porque a gente guarda e passa a demonstrar a habilitação para qualquer coisa. É exatamente aquele documento que você pode ser a pessoa mais bonita do planeta, mas a foto naquele documento, inevitavelmente, ela vai sair feia. Não sei se você tem a sua identidade e você acha que a foto está bonita, eu queria dizer que você tem um problema sério de autoimagem, porque é fato que toda a identidade, a nossa foto, sai esquisita. Aquele é um documento, mas aquilo não é a identidade em si. Quando eu te pergunto o que é identidade, qual é a tua identidade, eu queria destacar com você primeiro, antes da gente falar o que é identidade, o que a identidade não é. Em primeiro lugar, a identidade não é o que o outro acha que você é. Nós vivemos em uma era em que as pessoas querem viver simplesmente se elas puderem mostrar um pouco da sua vida para o outro. Eu vi uma pesquisa um tempo atrás com alguns casais, algumas famílias que estavam prestes a viajar e fizeram a seguinte pergunta para elas: se você tivesse que viajar, mas não pudesse postar nenhuma foto sobre essas viagens, se você pudesse viajar, mas não pudesse mostrar para o outro, para os seus seguidores, sobre essa viagem, você ainda assim iria gostar de fazer tal viagem? E a grande maioria das pessoas respondeu que não. Elas preferem abrir mão do prazer de viajar, caso elas não possam mostrar para o outro sobre aquilo que elas estão fazendo. É um retrato da época que nós vivemos. Nós queremos transparecer uma imagem para os outros de quem nós não somos. Nós queremos mostrar para o outro não quem somos de fato, mas como nós queremos ser vistos. E é por isso que a gente percebe pessoas postando normalmente só coisas boas, momentos felizes, não é assim? O que é algo irreal, não é totalmente verídico, mas ainda assim
é melhor do que aqueles que ficam postando indireta nas redes sociais, quando brigam com o marido, quando brigam com a esposa, né? Aquele tipo de gente. Eu, particularmente, odeio gente que fica jogando indireta, e eu não faço isso porque eu não sou igual a certas pessoas. Bom, identidade, além disso, não é o que você pensa ser. Nós somos ruins também nessa nossa capacidade de nos analisarmos. Nessa capacidade de olhar para dentro de nós, nós temos uma tendência enorme, ou de supervalorizar as nossas virtudes e minimizarmos os nossos defeitos, ou, dependendo do teu temperamento, o contrário. Tem gente que consegue olhar para si, só percebe os defeitos e não consegue perceber também as qualidades, mas é óbvio que todos nós temos defeitos e qualidades. Eu, por exemplo, sou botafoguense, aí você pensa se é defeito, se é qualidade, mas isso não é a minha identidade também, graças a Deus. Além disso, identidade não é também o que você faz. Nós vivemos uma era de supervalorização dos títulos. Eu participo de alguns grupos de pastores, tem um da nossa associação batista lá da nossa região, e normalmente quando tem alguma reunião, rola uma lista de presença, e as pessoas vão colocando os nomes, e só tem pastor no grupo. E todas as pessoas praticamente que colocam os seus nomes, elas colocam PR fulano, até que eu interrompo, normalmente coloco só o meu nome, e daí em diante as coisas vão sem essa valorização do título. Não há nenhum problema em dizer que sou pastor, não tenho nenhuma crise com isso, graças a Deus, mas às vezes as pessoas confundem a identidade com aquilo que elas fazem. Cristiano tem um amigo em Macaé que é pastor também. Na primeira semana que ele foi ordenado, ele precisou comprar móveis para a igreja, e ele foi até uma loja de móveis, e aí pediram para ele assinar a nota fiscal, e aí ele colocou lá, PR, fulano de tal, não vou falar o nome dele, vou falar um nome genérico aqui, Fabrício, por exemplo, só para vocês imaginarem, ele foi e escreveu lá, PR Fabrício, e aí o vendedor precisou procurar ele, ficou gritando assim, Paulo Rogério, Paulo Renato, e ele sem entender nada assim, ele falou, não, meu nome é Fabrício. E aí o vendedor falou, não, está escrito PR. Ele falou, não, é porque eu sou pastor. Ele achou que a identidade dele era exatamente aquilo que ele fazia, ou não fazia também, dependendo do caso. Além disso, identidade não é também o que você sente. Normalmente nós queremos nos definir pelos nossos sentimentos, até mesmo sentimentos que são, em certo sentido, pecaminosos. É comum que algumas pessoas digam, eu sou assim mesmo. Eu sou ansioso mesmo, esse é quem eu sou, e não é. Você não é isso no sentido de que não é um defeito seu que resume a tua identidade. Para nós, enquanto cristãos, o elemento fundamental da nossa identidade não está na autoimagem, não está no que fazemos, não está no que sentimos, não está no que os outros pensam de nós, mas está em Cristo. Para nós, enquanto cristãos, o elemento fundamental que nos define, que nos confere identidade, está exatamente em Cristo. E como cristãos, nós fazemos parte de um povo que é a igreja, o povo de Deus. E também esse povo não tem uma identidade que é autônoma. A identidade da igreja, ela não está centrada nela mesma, mas está em Cristo. A igreja, que é o povo de Deus, não tem sequer uma missão própria. Nós temos uma comissão, ou seja, a igreja, ela é coparticipante da missão de Deus. Tem uma frase que diz que Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas Deus tem uma igreja para a sua missão. E é óbvio que cada igreja local, ela vai ter sua missão particular, visão, valores que servem para balizar a forma como ela está envolvida na grande comissão. Mas, em última instância, a nossa tarefa não é outra senão participarmos da missão de Deus no mundo. Quando eu digo que a nossa identidade está em Cristo, tanto a nossa identidade individual enquanto cristão, quanto a nossa identidade enquanto igreja, nossa identidade coletiva, parece que é um negócio muito simples. A identidade de um cristão, de uma igreja, está em Cristo. Só que, devido a inúmeros fatores da época que nós vivemos, pode ser que uma frase tão simples quanto essa, ao invés de esclarecer, traga ainda mais confusão. Porque quando eu digo que a nossa identidade está em Cristo, está em Jesus, pode ser que você se pergunte, mas de qual Jesus você está falando? Porque existem inúmeras percepções na nossa era sobre esse personagem, essa pessoa que nós entendemos que é o nosso Senhor. Alguns tentam vender a ideia, por exemplo, de que ele foi apenas um homem bom.
um homem legal, um grande mestre com excelentes ensinamentos, ou ele foi um revolucionário, ele foi alguém que veio simplesmente para brigar contra o sistema, para resolver problemas políticos e uma série de coisas assim. Só que é importante que a gente olhe para a palavra de Deus e o que a Bíblia diz para nós sobre quem é esse Jesus. Se a nossa identidade está centrada nele, nós precisamos responder a seguinte pergunta: diante de tantas percepções sobre Jesus presentes na nossa cultura, quem é Jesus de fato? Quem é esse Jesus que define a nossa identidade? Eu te convido a abrir a Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Essa é uma das declarações mais belas. Embora Colossenses seja uma carta, esse trecho parece até uma poesia do apóstolo Paulo falando sobre quem é Jesus e como nós conseguimos percebê-lo olhando para esse texto de Colossenses, capítulo 1, versos 13 ao 23. Se tiver dificuldade para encontrar Colossenses 1, está um pouquinho antes de Colossenses 2, bem fácil de achar, e o texto também vai ser projetado. Colossenses 1, a partir do verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, e a gente pede que nesse momento, Senhor, aplique aos nossos corações. É fundamental que a gente compreenda a nossa identidade, e a gente já sabe que ela se encontra em Cristo. Nos ajude a olhar para esse trecho das Escrituras, para esse texto lido, e percebermos características de Cristo que conferem algum valor à nossa identidade enquanto cristãos, enquanto indivíduos, e também enquanto corpo do Senhor, que somos a Tua igreja, o Teu povo. Fala conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, a gente pode destacar a seguinte palavra, que é supremacia. Talvez a palavra-chave desse trecho, e nós percebemos a supremacia de Cristo, que está no verso 18, falando sobre ele, dizendo que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha essa supremacia. Eu queria que, se possível, você mantivesse a sua Bíblia aberta, que a gente vai avançando nesses versos lidos, enquanto a gente percebe essa supremacia de Cristo sendo aplicada em algumas esferas. Em primeiro lugar, esse trecho começa dizendo: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A primeira coisa que a gente consegue perceber é a supremacia de Cristo na salvação. Paulo começa esse trecho dizendo: ele nos libertou. Ele quem? E aí a gente olha os versos 11 e 12 e a gente percebe que esse ele está se referindo ao próprio Pai. Mas Paulo está dizendo que se ele nos resgatou, ele nos libertou, a nossa condição anterior era uma condição de prisão, de escravidão. Todos nós éramos escravos dos nossos próprios pecados. Além disso, de sermos escravos das nossas próprias vontades, esse trecho vai nos deixar claro que nós fomos libertos do domínio das trevas.
Antes de Cristo, todos nós estávamos presos ao poder das trevas. E pode ser que você me diga, eu não, eu era alguém neutro, que eu nunca conheci Cristo, mas eu também não era uma má pessoa, eu sempre procurei fazer o bem, eu sempre procurei desenvolver boas virtudes, então não tem como uma pessoa como eu estar presa ao domínio das trevas, porque eu sempre fui uma pessoa muito legal e agradável. A despeito do que você me diz sobre você mesmo, e por isso eu fiz questão de dizer que a tua identidade não é o que você pensa de você, a despeito do que você imagina sobre você mesmo, a palavra de Deus vai nos dizer que todos pecaram. E a gente tem que compreender que um pecado contra um Deus que é santo, perfeito e eterno, uma ofensa contra um Deus que é santo, perfeito e eterno, não há pecado que ofenda mais ou menos a santidade de Deus nesse sentido. O pecado, ele nos nivela por baixo, ou seja, todos nós, sem exceção, se não estamos em Cristo, nós estamos escravizados pelo domínio e pelo poder das trevas. Não há possibilidade de um meio termo. Ou nós estamos em Cristo, ou nós somos escravizados pelo domínio das trevas. Não há neutralidade nessa questão. E Paulo está escrevendo para essa igreja dizendo que nós fomos libertos disso. Ele nos libertou do domínio das trevas. Ele está escrevendo para uma igreja, uma comunidade de crentes em Cristo Jesus. Além disso, o texto vai nos dizer e segue nos mostrando que além de Cristo nos libertar, de sermos libertos do poder das trevas, Ele nos muda também de posição, porque o trecho vai dizer que Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. No mundo antigo, era muito comum que quando uma nação vencesse a outra em uma guerra, quando uma nação subjugava a outra, era comum que eles levassem toda a população cativa. Você pode perceber isso nos dois grandes cativeiros da história de Israel no Antigo Testamento, o assírio e o babilônico. Você pode ver isso até em relatos históricos ou até em alguns filmes. O que Jesus fez e o que Paulo está escrevendo para essa igreja é na intenção de que eles percebam exatamente isso. O que Jesus fez foi vencer uma guerra. Ele venceu a guerra contra o pecado e a morte. Ele derrotou o império das trevas. E nós que pertencíamos ao império das trevas e ao poder do diabo, nós fomos agora transportados de uma jurisdição para outra. Ele nos muda de posição porque pertencíamos ao império das trevas e hoje pertencemos ao reino de Deus. Nós saímos da escravidão para a liberdade e agora nós nos submetemos em amor ao governo e ao senhorio daquele que nos libertou das trevas e nos transporta para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. Não há a menor contribuição nossa para que isso acontecesse, mas isso só é possível porque Cristo tem a supremacia na salvação. Paulo vai seguir no versículo 14 dizendo que nele temos a redenção, ou seja, o perdão dos pecados. Nele nós fomos resgatados. Em Cristo nós temos essa redenção e os nossos pecados são perdoados. Se éramos inimigos de Deus e havia uma barreira que nos separava de Deus, e essa barreira não é outra senão o pecado, agora nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado, exatamente porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Ele nos redimiu, Ele nos resgata, e Paulo segue empregando essa linguagem que tem a ver com guerra, com império. Esse termo, redenção, significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Em Cristo nós fomos redimidos, porque um preço foi pago e os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida, para nós que cremos em Cristo, está integralmente paga porque Ele deu a sua própria vida por nós. A barreira do pecado que havia entre nós e Deus foi completamente anulada. Jesus, Ele não está pagando o preço pela nossa salvação, não foi financiada, não parcelou no cartão, não deu cheque pré-datado, mas Ele pagou essa dívida de uma vez por todas. E por conta disso, por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nós entendemos que somos totalmente perdoados por Deus, porque Jesus fez isso por nós, por meio dele, o Jesus que tem a supremacia na salvação. E Paulo ele vai seguir, a partir do verso 15 até o 17, dizendo
que esse Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse mesmo Jesus, que tem a supremacia na salvação, ele tem a supremacia também na criação. Paulo está escrevendo para essa igreja, e ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele está dizendo para esses irmãos que ele é verdadeiro Deus. É como se Paulo dissesse para os seus leitores: vocês querem ver Deus? Olhem para Jesus, porque ele é o Deus que se revelou. Isso é muito importante quando a gente compreende o contexto da carta aos Colossenses. Porque um dos principais falsos ensinos que rodeavam essa igreja de Colossos era o que nós chamamos de gnosticismo. Dentre tantas coisas que eles pregavam, como que, por exemplo, para ser salvo você tinha que ter um conhecimento especial, porque a mensagem do Evangelho era simples demais. Dentre tantas coisas que eles pregavam de modo errado, eles ensinavam, por exemplo, que o ser humano ele é dividido em dois: parte material e parte imaterial. E eles diziam que essa parte imaterial ela é essencialmente boa, enquanto a parte material, ou seja, o nosso corpo, ele é essencialmente ruim. Eu sei que a gente tem um corpo ruim, realmente, eu posso falar muito bem sobre isso, mas a ideia que eles transmitiam é dessa divisão do ser humano, como se houvesse uma parte totalmente boa e uma parte totalmente ruim, que era exatamente a parte material, a matéria, o corpo. Baseado nisso, o que acontecia nessa igreja? Dois tipos de pensamento. Sempre tem uns que interpretam de um jeito e outros que interpretam de outro jeito. Para alguns, já que essa parte da matéria é ruim, o que eles faziam? Autoflagelo. Pegavam chicotes, você já deve ter visto isso em alguns filmes, e batiam nas próprias costas, porque eles estavam tentando castigar o próprio corpo, visto que o corpo era por natureza mau. Os outros já interpretavam o contrário. Bom, se a matéria é ruim, se o meu corpo já é ruim por natureza, Deus não vai me punir pelos pecados que eu praticar com o meu corpo. Então eu vou me entregar aos prazeres que eu quiser, às vontades que eu quiser, porque já que o corpo é ruim, já está punido, realmente não tem o que eu possa fazer. Logo, para essas pessoas e para esses falsos mestres, Jesus jamais encarnaria, ele jamais teria um corpo. Paulo está dizendo que esse Jesus, que é o próprio Deus, foi visto e ele tinha exatamente o seu corpo, uma matéria. Esse Jesus é a imagem do Deus invisível. O corpo de Jesus é a imagem do próprio Deus. O corpo não é em essência ruim, tanto que ele está provando que Cristo tinha um corpo. Ele segue dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, e esse trecho traz muita confusão, porque muitos acreditam de modo errado e baseados de forma criminosa, olhando para esse texto, por exemplo, que Jesus foi a primeira coisa a ser criada por Deus, porque o texto diz que ele é o primogênito de toda a criação, mas não é isso. Primogênito aqui é uma imagem de proeminência, no sentido bíblico. Primogenitura não tem a ver unicamente com a ordem do nascimento, mas tem a ver também com relevância e importância, tanto que era possível vender esse direito. A gente se lembra da história de Esaú e Jacó. Em Salmo 89, 27, por exemplo, o próprio Deus faz uma aliança com Davi e diz para Davi que o constituiria seu primogênito, embora a gente saiba que Davi não era o filho mais velho. Ele não está falando de uma ordem de nascimento, mas de importância. Paulo está empregando esse texto para mostrar, não que Cristo foi criado por Deus, mas ele emprega esse termo para que eles percebessem que Cristo é mais importante que toda a criação. É um título de honra. Você quer ver um exemplo? Olha para aquela TV lá atrás, por gentileza. Obrigado, é que eu tenho vergonha que me vejam bebendo água, eu queria aproveitar para... Desculpa, gente, depois vocês reclamem o Cristiano. Paulo está dizendo então para essa igreja que Cristo era o primogênito de toda a criação. Esse texto é usado por alguns para negar a eternidade de Jesus. Só que se a gente olha para a continuação desse texto, a gente vai ver nos versos 16 e 17 que nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
O Jesus que tem a supremacia na salvação, também possui supremacia sobre todas as coisas criadas, porque Ele é desde a eternidade. Porque Ele criou todas as coisas, porque Ele realizou na cruz a obra da salvação. Essa obra se estende a todos que creem no Seu nome. A estes que creem no Seu nome, Ele os reúne em um único povo, em um corpo, que nós chamamos de igreja, composto de muitos membros, do qual Ele mesmo é a cabeça, e a gente percebe isso a partir do verso 18. Jesus tem supremacia na salvação, Jesus tem supremacia na criação, e a gente percebe a partir do verso 18 que Ele tem supremacia na igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. E Paulo segue falando sobre o que Cristo fez por nós, nos reconciliando com Deus por meio da fé que depositamos no Seu nome. Esse Cristo, supremo na salvação, supremo na criação, é o Senhor supremo também sobre o seu povo, que é a igreja. Olhando para o Novo Testamento, nós podemos afirmar que é impossível alguém se dizer cristão sem que esteja ligado a um corpo que é a igreja, e o cabeça desse corpo é o próprio Jesus. Um membro que está desconectado do corpo, ele não é comandado pela cabeça, logo ele não tem vida. Ninguém é igreja sozinho. É muito comum hoje ouvirmos algumas pessoas dizerem: a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, a igreja somos nós, porque ninguém é capaz de ser igreja sozinho. Não há membro que fique desligado do corpo que permaneça vivo. Você não é rabo de lagartixa que fica se mexendo depois que está separado do corpo. É perfeitamente compreensível, quando eu falo sobre isso, que nós tenhamos nesse momento de pandemia, de uma série de coisas que vem acontecendo, alguns irmãos que ainda estejam inseguros para o retorno aos cultos públicos. Nós temos alguns irmãos lá na nossa igreja que não podem comparecer, que fazem parte de grupo de risco, uma série de coisas. Tem aqueles também que vão para todos os lugares e o vírus só está na igreja. Graças a Deus não deve ter isso aqui, mas lá em Macaé a gente tem alguns, a gente tem pessoas interessantes em Macaé. Normalmente as melhores a gente manda para o Rio. Melhorou? É perfeitamente normal que em uma época como essa, alguns se sintam inseguros diante das circunstâncias. Normal. O grande problema é que tem gente que pensa que pode substituir a experiência de ser igreja por transmissões online, e não podem. Igreja é um corpo do qual se faz parte, não é uma prestadora de serviços religiosos sob demanda. Nós não somos consumidores de serviço religioso, nós somos o corpo de Cristo, um organismo, e a cabeça desse corpo é o próprio Jesus. Ele quem orienta para onde esse corpo deve ir e o que o corpo deve fazer. Logo, o sentido de sermos igreja está ligado a obedecer àquele que a comanda, aquele que comanda esse corpo, que é o próprio Jesus. Paulo segue no verso 18, dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. Mais uma vez, Jesus não foi o primeiro a morrer, mas primogênito aqui usado no sentido de principal. E ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O mesmo recado que Paulo traz aos Colossenses é perfeitamente aplicável na nossa realidade hoje, aqui na Igreja do Redentor. Eu quero que vocês saibam, a despeito do que tentam falar sobre quem é Jesus, a despeito de que alguns tentam mostrar que ele é apenas um personagem histórico importante, é relevante do ponto de vista político. Não, a palavra de Deus nos afirma que ele é totalmente Deus, supremo sobre a criação, supremo na salvação e supremo sobre o seu povo, que é a igreja. Paulo segue dizendo, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Lembre-se que nós éramos pertencentes ao reino das trevas, e agora, porque fomos perdoados em Jesus, por crermos no sacrifício que ele fez por nós, nós não somos mais membros desse império das trevas, mas somos agora aceitos por Deus e participantes do seu reino. Os versos 21 e 22 nos apontam que nós estávamos separados de Deus e éramos inimigos, mas agora nós fomos reconciliados mediante a morte de Cristo no seu corpo físico.
O corpo não é mau por essência. Nós fomos salvos pelo que Cristo fez por nós no seu próprio corpo. Pelo que Jesus passou no seu corpo, nós somos perdoados. Não havia neutralidade. Nós não estávamos simplesmente distantes de Deus, nós éramos seus inimigos. E agora Ele estabeleceu a paz por meio do seu sangue derramado. Éramos seus inimigos e agora nós temos paz. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se cumpre a profecia que foi feita pelo profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, quando ele diz que ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor, mas nós fomos comprados, não por ouro, por prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi derramado por nós naquela cruz. Tanto que Paulo vai dizer que ele estabelece a paz por meio do seu sangue que foi derramado na cruz. Éramos inimigos de Deus e agora temos paz com Deus. O mesmo recado que Paulo escreve aos Colossenses, e é importante que a gente saiba hoje, é que, além de sabermos que Jesus é totalmente Deus, Ele é também totalmente homem. O autor de Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque como nós, Ele foi tentado em todas as coisas, com uma grande diferença, que em nenhuma delas Ele pecou. Jesus satisfez a justiça de Deus, recebendo a ira que era destinada a nós, recebendo a justiça de Deus que era destinada a nós, para que nós experimentássemos o perdão de Deus que nós não merecíamos. Isso é um presente que nós chamamos de graça. Ele recebeu a ira que nós merecíamos receber, para que por causa da sua morte e ressurreição nós herdássemos pela fé a sua justiça. Por isso agora, Paulo vai dizer nos versos 22 e 23, que por conta de tudo isso que ele fez, ele nos apresenta santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação diante de Deus. Uma santidade e uma justiça que não são o resultado dos nossos esforços. Uma santidade e uma justiça que não vem como fruto do nosso trabalho, mas ela é herdada por meio da fé. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, é o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, porque a lei da vida em Cristo Jesus, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não viva mais se culpando por erros do seu passado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não ache que a tua capacidade de pecar é maior do que a capacidade de Deus em te perdoar. Se cremos em Jesus, Deus já nos perdoou, porque os nossos pecados estão integralmente pagos. Isso deve moldar a nossa forma de enxergar a vida. Isso deve moldar a forma como nós enxergamos os nossos relacionamentos. Só que o grande problema é que, embora a gente saiba que Deus nos perdoou, nós não conseguimos nos perdoar. Você diz assim: eu sei que Deus me ama, me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. E quem foi que te disse que o teu senso de justiça é mais elevado do que o senso de justiça do próprio Deus? Descanse nessa palavra que nos diz que, se cremos em Jesus, nós temos paz com Deus, porque Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse mesmo Jesus que já nos perdoou, esse mesmo Jesus que nos traz perdão, fazendo com que Deus nos perdoe nele, esse mesmo Jesus prometeu que um dia vai nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Para isso, o que é preciso que eu faça? É simples, é preciso que você creia, porque Paulo segue dizendo no verso 23, que se a fé é verdadeira, nós nos manteremos alicerçados e firmes, não nos afastando da esperança do Evangelho que ouvimos. A nossa esperança não é otimismo vazio. A
A nossa esperança não é um otimismo desconectado da realidade. Algumas pessoas confundem esperança com proferir palavras positivas o tempo todo. O que Paulo está escrevendo para essa igreja é fundamental que a gente entenda. É que a esperança que nós experimentamos é resultado do evangelho que nós ouvimos. A esperança que nós experimentamos, ela vem da fé que é fruto do evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mesma fé que nos salva, essa mesma fé que transforma a nossa posição, porque éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, e agora somos filhos de Deus, aceitos na sua família. Essa mesma fé que nos salva nos enche de esperança a despeito das situações que estejamos enfrentando. Porque tudo isso é resultado da mensagem do Evangelho, que é o que nos confere identidade. A nossa identidade, tanto individual quanto coletiva, enquanto igreja, está em Cristo e no que Ele fez por nós. Logo, a nossa identidade é a própria mensagem do Evangelho, de que o homem foi criado por Deus em um estado de perfeição, que havia um relacionamento perfeito, onde eles se comunicavam todos os dias, e que de repente os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram pecar e desobedecer a esse Deus. E agora houve uma desconexão, estamos separados de Deus, e não havia nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa relação. Diante dessa incapacidade, Deus envia o seu Filho para viver uma vida perfeita que éramos incapazes. Ele atende toda a exigência da lei de Deus. Ele entrega a sua própria vida como pagamento pela penalidade dos nossos pecados. Ele morre em uma cruz e, além disso, Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito e que nós somos aceitos por Deus mediante a fé que nós depositamos no Evangelho. Se isso não nos enche de esperança, mesmo em dias terríveis, nada mais vai ser capaz de nos encher de esperança. Estávamos separados do próprio Deus, o Criador, o Supremo sobre todas as coisas. Não havia o que pudéssemos fazer para nos reconectarmos a Ele. Ele providencia um meio para que isso aconteça. Essa mensagem nos enche de esperança. E a minha oração é que vocês continuem sendo essa igreja centrada nesse Evangelho, para que continuem sendo essa igreja em movimento, proclamando e demonstrando o amor de Cristo, até que cada homem, mulher e criança no Rio de Janeiro seja alcançado por esse Evangelho que nos salva, que nos transforma de inimigos em filhos de Deus e que nos confere uma nova identidade que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Cristiano. Nós vamos, nesse momento, ter esse momento de confissão. Como o próprio texto diz, examine-se cada um a si mesmo e coma e beba, e participe da mesa do Senhor. Mas não faça isso indignamente, como o próprio texto nos orienta. Confesse o Senhor o seu pecado, porque entendendo que, ao confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento e faça a sua oração de confissão. Confesse ao Senhor os seus pecados. Conte para Ele o seu pecado, peça perdão e se encontre com a sua graça. Feche seus olhos nesse momento e ore. Pai querido, nós te pedimos, Senhor Deus, clamamos pelo teu perdão, confessamos que somos pecadores, que somos dependentes do Senhor, que quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos, Senhor Deus, como nós poderíamos sermos salvos, mas graças a Deus o Senhor enviou Jesus Cristo, porque quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos a nossa redenção, nós encontramos, Senhor Deus, o caminho, Senhor Deus, de volta para o Senhor. Por isso eu te peço, perdoa, Senhor Deus, cada pecado confessado aqui. Te pedimos, receba, Senhor Deus, cada pedido de confissão, de perdão, feito aqui nessa noite, porque nós entendemos que através de Jesus Cristo nós somos limpos, através de Jesus Cristo nós somos redimidos, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Pelo nome de Jesus é que nós oramos. Amém.